Boa noite, abençoados. Graça e paz, Abba Pai, em nome de Jesus, amém. Hoje é dia 16/8/2023. Irmãos, eu posto aqui umas mensagens aqui, estou postando, é no meu celularzinho. Eu faço videozinho assim, aqui e os irmãos postam para mim, que eu não sei muito mexer em internet, né? E eu vou aqui, eu não tenho nem costume de... Não tenho noção como é que faz esses vídeos, essas coisas, mas eu vou aqui, Deus, eu fazendo esses videozinhos, Deus me levou, me dando umas visões aí, e eu senti o desejo de fazer uma oração antes de começar aqui a mensagem. Senhor nosso Deus, Pai querido e eterno, Deus de misericórdia, Pai, estou aqui, Pai, e o Senhor está dentro de mim, o Senhor mora dentro de mim. E aqui, Pai, eu estou com a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, nas minhas mãos. E peço, Senhor, que o Senhor utilize desta palavra e use do meu corpo e da minha boca para falar aquilo que está à luz da palavra de Deus, Senhor. Nada mais daquilo que o Senhor quer falar para o Teu povo. Eu dou graça. Amém. Amém. Irmãos, eu vou falar umas coisas aqui e vocês não se assustem. Não se assustem, não. Porque esses dias eu tenho ouvido, tenho assistido muitos vídeos sobre quem era a serpente no Éden. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Meus irmãos, pelo amor de Deus, olha, você ouve tanta baboseira que dá até nojo de você ouvir. Ó irmão, homens de televisão aí, pregadores que carregam no currículo aí, doutorado, mestrado, homens que arrastam multidões de seguidores, 1 milhão, 2 milhões, 800 mil. Ó irmão, as visualizações, quando é postado uma mensagem, quem era a serpente no Éden, Adão e Eva no Éden. Ó irmão, eu vi um agora de um pastor, não sei o que, Trovão, um tal de Trovão aí. Meu amigo, misericórdia, quanta baboseira, meu irmão. E o povo pega fogo e pulando, e uma nata grossa lá atrás, onde ele... Meu amigo, que baboseira. Olha, meu irmão, chega da noite de ver, viu? Ai, meu Deus do céu, imagine Deus lá de cima com esse povo. Ó, irmão, eu cheguei a uma conclusão, eu aqui, meditando, aqui com Deus, conversando com Deus e tal, estava ali fazendo um sucozinho, um suco, né, de acerola, para eu levar para o meu trabalho, quando eu vou trabalhar, e Deus estava me mostrando ali, ó irmão, quanta baboseira, quanta heresia você vê aí. E Deus estava falando ali no meu coração. Ali, eu estava ali fazendo o meu sucozinho, lavando o liquidificador e tal, e Deus estava falando no meu coração. Irmão, o povo que se diz de Deus. Ó irmão, não foi à toa que Deus considerou ele como um jumento. Deus disse que o boi conhece o seu possuidor e o jumento a sua manjedoura. Olha, meu irmão. Olha, o crente, aquelas pessoas que se dizem ser evangélico. Ô irmão, ô povo besta para ser iludido, meu amigo.
Olha, meu irmão, esse povo gosta de andar na mentira, mas gosta de viver na mentira. Olha, irmão, você traz a verdade para esse povo não gosta não. Ele só gosta, irmão, de mentira. Olha, meu irmão, eu vou provar aqui na Bíblia, eu vou provar aqui na Bíblia, eu vou ler para vocês, e vou provar aqui na Bíblia quem era a serpente no Éden, à luz da palavra de Deus. Olha, irmão, mas eu já sei que muita gente não vai aceitar. Olha, 99% das pessoas que se diz evangélico, ele não vai aceitar isso aqui, que eu vou dizer, que eu vou mostrar para vocês. É porque vocês, irmão, não têm coragem de abrir Bíblia e ler Bíblia e estudar Bíblia. Vocês não têm coragem. Essa é a realidade. Então, toda baboseira que vem e pregam para vocês, vocês aceitam. Paulo disse que vocês suportam até quem vos esbofeteie na cara. Mas é a realidade. Então vocês só gostam de mentira. Mas vamos para o texto, né? Eu vou trazer estou trazendo sobre a criação, né? Sobre a criação de Deus. E quando chegar lá em Adão, aí vai ser revelado. Quando chegar lá em Adão, lá onde tem a conversa de Deus com a serpente, com Eva e com Adão, aí lá vai ser descoberto. À luz da palavra de Deus. Desbancar todo esse sistema religioso mentiroso e fraudulento. Agora eles vão dizer que é mentira minha, né? Eles vão dizer que é mentira. Eles vão chamar Deus de mentiroso. Mas vamos para o texto. Ontem eu preguei a mensagem e foi até o capítulo 5. Agora até o capítulo não. Gênesis 1, capítulo 1 foi até o versículo 5. Agora vamos para o versículo 6. Continuação, segunda parte. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe água de água. 7. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficavam abaixo do firmamento das que ficava por cima. Assim foi. Pronto. Então Deus aqui criou as águas e fez um firmamento nas águas. E ali ele separou as águas que ficavam por baixo e as águas que ficavam por cima. Assim foi. Versículo 8. Ao firmamento, Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Ó, irmão. Se Deus aqui, ele faz as águas e faz separação, e ele disse que faz um firmamento, né? Um firmamento. Só que aqui ele está dizendo, ele vem dizendo, ó, e disse Deus, haja entre as águas um firmamento, que separe água de água. Então Deus fez o firmamento e separou água de água, e ficaram abaixo do firmamento. Das que ficaram por cima, assim foi. Ó, irmão, aqui está falando que ele pôs um firmamento nas águas de baixo e nas águas de cima. E aqui, irmão, o texto vai narrando que o 8 diz assim, aí o 8 diz, olha, ao firmamento Deus chamou de céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Ó, irmão, se Deus pôs um firmamento nas águas, na água de baixo e na água de cima, está se falando aqui na terra. E como é que Deus chama o firmamento de céu? Eu acho que o autor aqui falhou em alguma coisa.
Porque aqui está se falando de água terrena, de água que fica abaixo da terra e a que fica acima da terra. E como é que Deus, aqui o texto narra que Deus, o firmamento ele chamou de céu. Se estudar a Bíblia para achar todas essas falhas. Mas vamos para o texto, né? Vamos para frente. Aqui, o narrador, aqui, já falhou em algumas coisas. Quem escreveu, né? Mas vamos para frente. O 9. Isso foi o segundo dia. E disse Deus: ajunte num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. Olha. E assim foi. Olha. Deus juntou todas as águas e separou. Então apareceu a parte seca e a parte com água. Certo? Então na parte seca não existia água. 10. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. Olha, conjunto das águas. Mas ele não mandou juntar tudo numa só? Como é que conjunto é um pouco um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá? A gente escrafuchando a Bíblia, vai achando algumas falhas na narração que está acontecendo, que não vai se encaixando muita coisa não. Porque se ele juntou as águas, não podia ser conjunto. Conjunto, pronto, está no plural. Não é um, é dois, olha. Conjunto são mais de um. Tá vendo como a narração, a gente lendo, meditando, buscando, a gente descobre coisa. Olha, quantas vezes eu li a Bíblia e nunca prestei atenção nessas coisas. Mas vamos para frente. A parte seca Deus chamou de terra. 10. A parte e chamou mares ao conjunto de águas. Olha, conjunto de água. Mais de um, né? E Deus viu que ficou bom. 11. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, planta que dê semente e árvore cujos frutos produzam semente de acordo com as suas espécies. E assim foi. Olha. Então Deus, a terra era seca, não existia nada. Deus juntou as águas e tudo para um canto e chamou de mar. E a outra parte que não tinha água, ele chamou de terra seca. Agora aqui ele cria as plantas sobre a terra. Todo tipo de planta aqui ele criou. Certo? E assim foi. 12. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies e árvore cujos frutos produzem semente de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Olha, as plantas que Deus criou
ele disse que cada uma desse a sua semente, produzisse conforme as suas sementes, né? Então ele deu conforme a sua espécie, criou, né, as plantas, e cada uma ia dar a sua semente conforme as suas espécies, né? E ele viu e ficou bom, né? Olha, e o 13. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar dia da noite. Olha. Então, no firmamento ali, aonde Deus fez o firmamento na terra, Deus chamou de céu. Mas o autor, o narrador aqui, o escritor, deve ter errado alguma coisa. Porque se Deus chamou o firmamento de céu, que ele estava falando sobre a terra, não está batendo direito. Mas, como a tecnologia nos dias de hoje é muito informada aí, diz que o céu não se move, quem se move é a terra. Então, esse firmamento ali, o cara tinha que ter botado o nome, o firmamento é o céu, a terra se move. Mas não vamos entrar em muito detalhe disso, não. É só para os irmãos sair escrafunchando a Bíblia para não ser enganado com as mentiras. Tá certo, minha irmã? Minha irmã. Mas vamos lá. Disse Deus, 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dia e anos. Olha, Deus criou os luminares lá no céu. Qual foi a finalidade de Deus criar os luminares no céu? Para separar o dia da noite. E eles iam servir de sinais para marcar estações entre dia e ano. A finalidade de Deus criar as constelações, que chama, né? As estrelas, os planetas aí, a função foi essa. Haja luminares. Tudo que ilumina, estrela, o sol, a lua, outros planetas, tudo foi ele que criou para como sinal de marcar as estações de dia e anos. Tá certo, meu irmão? Então vamos. Aqui a finalidade do sol e a lua lá. É essa finalidade. Serve de sinal para marcar dia e ano e estações. Vamos para lá. 15. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Assim foi. Então, Deus criou os luminares para eles ficar lá, né, no céu, no firmamento, lá em cima, para iluminar a terra. Assim foi. 16. Deus fez dois grandes luminares. O maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Olha, Deus fez o maior para governar o dia. Qual é? O sol. Para governar a noite, a lua. O sol traz claridade. A lua para iluminar a noite. Escuridão.
né? A luz aqui, estamos falando do sol lá, né? E da lua. Estamos falando do dia e da noite. Mas aqui, nas nossas cacholazinhas, a luz, olha, clareia. A escuridão, precisa nem dizer, né? Você não enxerga nada, né? Andar na luz de Deus é bom, andar na escuridão não é nada confortável. Você não sabe para onde está indo. Mas vamos para o texto aqui. Deus fez, 16. Deus fez, já li, dois grandes luminares, um para governar o dia e outro para governar a noite. Fez também as estrelas. Pronto, Deus fez o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E também fez as estrelas, olha. 17. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Então, tudo isso que Deus fez para iluminar a terra. 18. Governar o dia e a noite. Governar o dia e a noite. E separar a luz das trevas. Qual é a finalidade da luz? Clarear as trevas. Foi o que eu falei, olha. Olha, luz, clareou. Apagou a luz, treva. Luz, clareou. Pronto. Quem é que ilumina o crente? É o Espírito Santo. Se o crente não andar no Espírito, ele anda em treva. Mas vamos para frente. Só começando a clarear aí a mente de vocês. Então, se o crente não tem o Espírito Santo, ele anda em treva. Se ele não alimenta o Espírito Santo está dentro dele, mas está em treva, está apagado, está morto. Ele anda em treva, ele obedece à carne. Ele faz os desejos da carne. Mas não tá, aqui não está falando sobre isso não, mas eu trouxe aqui essa conjecturazinha aqui, só para ir clareando aí o raciocínio para vocês ir pensando já. Então, aqui, olha. Governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Então, quando Deus criou o planeta, devia ser tudo escuro. Diz que as trevas cobriu o abismo, a escuridão cobriu o abismo, era tudo escuro. Aí Deus fez a luz, clareou, ele viu que era bom, né? A luz clareia tudo, meu irmão. É bom demais andar na luz. Olha, 19. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encha-se as águas de seres vivos e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Olha, Deus disse Deus, encha-se as águas de seres vivos. As coisas que existem no mar, né, irmão? Nas águas. Ele criou tudo, seres vivos, ele criou tudo. Planta dentro do mar, tudo que é ser vivo, ele criou dentro do mar, né? Tudo. Aí está incluído peixe, planta, tudo. Porque ele tinha criado planta na terra seca. Agora ele cria no mar. Animais viventes, peixe e também no planeta, olha. Nos ares, olha. E seres vivos, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu, olha. Ele criou tudo na terra, ave, animal, tudo. Aqui está criado tudo já. Criou tudo. Foi criando tudo. Certo?
Assim Deus criou. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoem as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Olha, aí Deus criou os grandes peixes dos mares, na terra, ele criou tudo, irmão. Ave que voa, tudo, tudo ele criou já aqui. É o que vai narrando o texto. 22. Então Deus os abençoou, dizendo: seja fértil e multiplique-se, encha-se as águas dos mares e multiplique-se as aves da terra. Olha, Deus mandou, viu que era bom e criou tudo, e mandou que ele se multiplicasse e que fossem fértil, desse muitos frutos, desse muitos, os animais produzissem, desse muitos filhos e tudo. Ele viu que era bom. Né? Deus criou tudo isso. O 23, isso tudo sobre a Terra, né? Está falando do planeta Terra, tudo que ele criou, animal, tudo, olha. O 23. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Assim foi. Olha, tá vendo? Deus criou, acabou de fazer toda a criação de animal doméstico, que você cria dentro de casa, os selvagens que você não pode criar, que vive na natureza e tudo. Ele fez tudo. Tudo. Isso é o 24. Agora o 25. E assim foi, e ele fez. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies e os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então ele criou e olhou cada um segundo a sua espécie e viu que aquilo era bom e Deus criou tudo. Deus criou tudo. Então foi muito maravilhoso, foi muito bom, né? O que ele fez, o que ele criou, né? Agora, irmão, vem o versículo 26, que eu acho que eu vou parar aqui no 26 ou no 27. Eu vou parar aqui, porque ele vai levar, chega aqui em Adão agora, né? Vai chegar em Adão, então vai levar para uns outros textos que eu posso narrar aqui, mas a mensagem vai ficar muito grande e os irmãos talvez não possam entender. E amanhã eu relato. Olha, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Pronto, irmão. Olha, no versículo 26 é que nós vamos ver, de acordo com o escritor que narrou isso aqui, que escreveu isso aqui, nós só vamos ver a formação do homem, a criação do homem, no versículo 26. Aí lembra que lá na passagem passada,
Eu disse que o que Paulo disse, que Deus escolheu nós antes da fundação do mundo, não casa. Não estou dizendo que Paulo aqui errou, que Paulo é não estou dizendo que Paulo aqui é mentiroso. Lá em Éfeso, se você for ler, lá em Éfeso, capítulo 1, versículo 4, vai dizer que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Significa que antes de Deus fazer qualquer coisa, ele já tinha nos criado. Não é verdade? Então, aqui, ou o escritor aqui errou em Gênesis, ou o escritor errou, ou então Paulo se equivocou-se lá em Éfeso. Paulo se equivocou-se. Não estou dizendo que ele se equivocou. Eu estou mostrando aqui a você que existe uma equivocação que aqui ou pode ser quem escreveu aqui em Gênesis ou quem escreveu lá em Paulo. Agora, lá em Paulo, me vem à memória que Paulo cita um versículo que ele diz assim: quando eu era menino, agia como menino, fazia coisa de menino. Mas quando cheguei adulto, deixei as coisas de menino e comecei a me comportar como adulto. Então, irmão, possa ser aqui, dá mais a nós entender que aqui existe uma falha de Paulo. Por quê, irmão? Porque Paulo está na época de Jesus. E Gênesis aqui, olha, lá atrás já tinha. Então Paulo traz a analogia aqui em Éfeso do que ele leu aqui em Gênesis. Então dá mais a entender que há uma falha de Paulo. Não que ele é mentiroso, mas que ele poderia narrar, ter estudado bem o texto, para ele não trazer essa falha aí que fica em dúvida. Ele podia ter dito que Deus criou o céu e a terra, criou todos os animais, depois dele ter criado tudo e ver tudo, aí ele nos escolheu nele. Seria mais certo assim. Mas ele disse que criou antes da fundação. Então, antes da fundação do mundo, é antes de fazer qualquer coisa. Então, não está fechando. Aqui é só para os irmãos ler a Bíblia, escrafunchar, pesquisar, para os irmãos buscar aonde existem as falhas, as mentiras, para não cair em heresia. Tá certo, meu amado irmão? Então, meu irmão, aqui já está com 30 e tantos minutos. Eu estou achando que nós vamos parar por aqui, certo? Porque a mensagem vai ficar grande. Hoje é a segunda parte. Amanhã vai vir a terceira parte. E aqui nós chegamos na formação do homem. Amanhã, isso aqui eu posso até explicar já hoje. Essa formação aqui que Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, olha. Façamos o homem. Está no plural. Não está no singular. Significa que Deus diz, façamos o homem a nossa imagem. Olha, significa que tinha outra pessoa com Deus lá. Está no plural. Deus não estava lá sozinho. Aí, isso aqui que Deus está dizendo, a nossa imagem, significa que existia, está no plural. Existia dois. Quem eram os dois? Aí vai bater com o Evangelho de João, que no princípio o verbo se fez
carne. O Verbo se fez carne. Bate, fecha com a epístola de João. Não estou dizendo que Paulo é mentiroso, presta atenção. Eu só estou dizendo que Gênesis aqui, João teve um cuidado maior de trazer a revelação, uma revelação que o Verbo se fez carne e fecha aqui. João não está dizendo que o homem foi formado antes da criação. Olha, quando é que no princípio o Verbo se fez carne? Então toda essa criação aqui está no princípio. Para os irmãos escrafunchar e não cair nas heresias e nas mentiras. Aí diz aqui, olha, façamos o homem a nossa imagem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ó, irmão, existia lá um corpo de carne, para os irmãos ficar pensando aí, existia? Não. Sabe por quê? Não existia? Vá lá para 2 de Coríntios, no capítulo 17. Olha, 2 de Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 3. Olha, capítulo 3, 2 de Coríntios, capítulo 3. Aqui. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Senhor é Espírito. Espírito tem corpo? O Espírito precisa de um corpo para habitar. E o corpo precisa do Espírito para se mover. Tá certo, meu irmão? Então, eu creio que aqui, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, Deus estava criando o quê? Aqui, o espírito do homem. Eu creio. É o entendimento em linha que a palavra me dá respaldo de eu fazer essa conjectura. O Senhor, Ele é o Espírito. Paulo escrevendo, lá parece que é em 2 de Timóteo, 6, não sei se é 6,16, ele diz que Deus, Ele habita numa luz inacessível, onde homem nenhum jamais viu e jamais verá. Olha, Ele é uma luz, Ele é o Espírito. Então, o Espírito você não vê. Paulo, quando perseguia os discípulos, teve um encontro com Jesus, ele viu o quê? Uma luz. Então, aqui me dá a eu trazer essa conjectura de que aqui, quando Deus criou o homem, ó, e façamos o homem, no versículo 26 de Gênesis, do capítulo 1, está dizendo que façamos o homem a nossa imagem, está no plural, a nossa imagem e a nossa semelhança. Significa que Jesus, que é o próprio Deus, aqui era Pai e Filho. Tá certo, meu irmão? Aqui era Pai e Filho. Aqui simboliza o espiritual do homem, o Espírito de Deus no homem. Façamos o homem a nossa imagem. A imagem de Deus é a luz. Então, esse Espírito aqui, de Deus, que Deus criou,
ia ser posto no homem. O anjo veio lá, cobriu Maria e veio o Espírito Santo dentro de Maria para habitar naquele corpo de Jesus. Aqui é o que me traz a linha mais verdadeira da narração da criação de Deus. Agora, muita gente não vai aceitar? Vai não. Por quê? Porque eles vivem numa outra ilusão totalmente diferente do que isso aqui vai narrando. Crente não gosta de ler Bíblia. Evangélico gosta de andar com a Bíblia debaixo do braço e abre lá no culto. Muitos nem abrem. Então, irmão, a gente aqui escrafunchar a Bíblia, ler Bíblia, estudar Bíblia, para a gente ver tudo direitinho. Então aqui, Deus criou o Espírito. Eu creio que aqui Ele criou todos os espíritos. Todos. Todos os espíritos que habitam no homem, aqui Ele fez. De quem já nasceu, de quem já morreu, de quem vai nascer. Aqui Ele formou todos os espíritos. Aqui simboliza os espíritos que vão habitar nos seres humanos. Quando você faz uma relação com a sua mulher, que vai gerar lá, Deus bota o espírito lá dentro dele. Tá certo, minha irmã? Isso é a conjectura certinha. E aqui Deus diz que faça o homem a sua imagem e a sua semelhança. A imagem de Deus e a semelhança de Deus é o caráter de Deus, é a verdade de Deus. É tudo, irmão. Olha, não vou estar narrando aqui não, mas o caráter de Deus é tudo que é luz. É tudo que é correto, que é justo, que é bom, tudo. É tudo. O caráter de Deus é tudo de justo, de correto, de justiça, de paz, de alegria. Pronto. Então ele cria aqui, aí ele diz que fez o homem a sua imagem e a sua semelhança e deu e diz aqui que, olha, domine ele sobre os peixes do mar e sobre as árvores do céu. Então Deus criou e Deus aqui determinou que ele ia ter domínio sobre tudo que havesse na face da terra. E aqui, irmão, a mensagem já vai chegando a 43 minutos, certo? E aqui nós vamos parar. E amanhã então eu vou acrescentar mais um pouquinho, o 27. Aí Deus determinou que o homem ia dominar sobre tudo. O 27 diz aqui: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Pronto, vamos parar aqui, 27. Então, Deus criou o homem e criou a sua imagem. A imagem de Deus, irmão, é a luz, é o caráter de Deus. Deus é luz. Deus também, ele criou as trevas. Mas ele criou o homem para ser a sua imagem. A criação, lá em Gênesis, quando nós limos ontem, Deus, primeiro ele criou as trevas. Depois ele cria a luz. Aí ele agora criou toda a terra, criou tudo que há na terra, ele criou. Ele fez as árvores, o planeta, criou tudo. Criou as estrelas, o céu, o sol, a lua, criou tudo. E agora ele cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. A semelhança de Deus, eu disse a você, que é tudo que é de bom, é tudo que é justo, é tudo que é correto, é tudo que é perfeito, não é nada imperfeito.
As coisas de Deus, elas são perfeitas. Então ele criou o homem para ser o quê? A imagem dele. O homem para ser perfeito. Aqui não está dizendo que ele criou o homem para ser imperfeito. Ele criou a imagem dele. Criou a perfeição. O homem aqui que Deus criou, ele é perfeito. Aí nós vamos ver amanhã a degradação do homem, a imperfeição do homem. De onde vem a imperfeição do homem? Porque Deus criou ele para ser perfeito. Mas aí nós vamos ver que o homem não é perfeito. Vamos amanhã descobrir essa imperfeição. De onde vem? Certo? De onde vem? Então, eu vou deixar aqui a graça, vou deixar a paz. Ó, irmão, se vocês estudarem a Bíblia aí, vocês acompanharem direitinho a leitura, a narrativa que eu venho trazendo, que eu vou lendo, ó, irmão, não foge. Não foge da Bíblia. Agora, a mente dos seres humanos está contaminada, porque eu me questionei muito com Deus quando eu estudava, escrafunchava isso aqui. Ó, irmão, eu venho há mais de 12 anos questionando essas coisas aqui, sozinho aqui, ó, lendo, estudando, me aprofundando. Irmão, é todo dia, 5, 6 horas de Bíblia. Todo dia, todo dia, todo dia. Isso é domingo, é férias. Olha, no sábado, se eu não for trabalhar, eu começo de 5 da manhã, vou até 1, 2 horas da madrugada. No domingo eu começo de novo, tiro um cochilozinho, acordo, o relógio biológico já acorda 4, 5 horas. Às vezes eu não quero me levantar, às vezes eu começo de 5 horas, fico mais tarde um pouquinho, começo de 5 horas. Se eu não tiver nada para fazer, eu vou até 1 hora da manhã, até meia-noite, final de semana. Quando eu não saio, certo? E durante o dia, ó, hoje eu cheguei mais cedo, cheguei de 4 e pouco. Desde 5 horas eu estou pegado aqui, com Bíblia. É Bíblia, eu busco aqui no Google, busco na internet, e tem uma palavra e eu vou atrás, saber o significado. Então eu estudo, que é para não cair em heresia. A mente aqui, Jesus já brindou. Aqui, ó, ele brindou, botou um selo, heresia. Ó, irmão, não entra. Cara, quando traz uma mensagem para mim, 2 minutos, acho que não precisa nem 2 minutos. Eu já vejo, eu já sei se ele é um mentiroso ou se ele não é. Se ele é um herege ou se ele não é. Ou se ele está pregando a verdade ou a mentira. Eu já sei logo. Então eu estudo Bíblia. Não estou aqui dizendo isso para me achar que eu sou o tal, que eu não sou. Eu não sei de nada. Eu só sei que eu me submeto às ordens de Deus aqui. Só isso. Eu me submeto ao que ele diz aqui na palavra. E eu tento passar para vocês o que ele vai ministrando aqui através da minha boca. Em linha com a palavra. Posso até errar um pouquinho, mas não porque eu quero. Porque às vezes que a gente cita um versículo na emoção e tal, ou pode esquecer de dizer até alguma coisa. Eu tinha falado aí em outros vídeos aí que eu até já esqueci. Estava hoje pensando de tardezinha e até trazer uma correção. Se eu me lembrar amanhã, eu trago, eu digo, né? Mas na outra, às vezes a gente erra alguma coisinha, irmão. Mas errar alguma coisinha é humano. Agora, querer guiar o povo no erro, na mentira, aí não é de Deus, não. Então amanhã a gente vai estudar mais. E nós paramos aqui em Gênesis 27, Deus fez o homem, fez a mulher, né? Criou o homem, criou a mulher. Então, Deus aqui criou os espíritos do homem e da mulher, né? De todos dois. Aí Deus disse que o homem era para ser a imagem dele. Amanhã nós vamos descobrir por que o homem não é a imagem dele. Graça e paz, Abba Pai, em nome de Jesus, amém. Ó, irmão, dê um joinha no canal, se inscreva aí, dê um like. Ajuda o canal aí a crescer.
Pesquise na sua Bíblia e acompanhe para ver se é verdade ou se é mentira o que eu estou dizendo. Deus continue abençoando vocês. Amém.